Boa tarde, meu amado irmão em Cristo. Boa tarde, minha amada irmã em Cristo. Vivemos o mundo de uma forma louca, insana, buscando apenas satisfazer todas as coisas que estão no nosso campo de percepção. Por que louco? Bem, quando Jesus vem, morre na cruz e estabelece um novo caminho para estarmos na presença de Deus, nós devemos entender com isso que já não é mais aquele homem velho que vivia antes de Cristo, que vivia as percepções apenas e tão somente da sua realidade física, mas algo extraordinário veio junto com Jesus, que deu vida a mortos, curou enfermos, curou cegos, aleijados. Tantas obras fez, milagrosas, que as pessoas se espantaram de ver tanto poder em um homem. Entenderam então que o sobrenatural de Deus estava sobre Jesus e que algo que não era dessa terra estava nessa terra. Assim sendo, Jesus, quando sai, forma uma equipe, 12 apóstolos. Um havia traído. E sendo substituído por Mateus, continuaram todos nessa luta de falar a verdade ao povo que sofria. E qual seria essa verdade? Que o mundo estava entregue ao mal. Literalmente 100%. Porque o príncipe das trevas dominava sobre esse mundo. E por dominar sobre esse mundo, todos os reinos eram dele, porque todos os governos eram estabelecidos por Satanás. E ainda são. Assim sendo, quando as pessoas acordam e veem isso, passam a desacreditar a justiça humana, ao governo humano, porque estão todos contaminados pela influência de Satanás. O que ocorre é que aqueles apóstolos, vendo isso, entenderam realmente que o mundo estava no maligno, como Jesus dizia, e que eles teriam que levar essa verdade adiante para aqueles que queriam estar de novo na luz, porque o mundo estava plenamente nas trevas. Assim sendo, morreram pela palavra, a não ser o apóstolo João, que viveu e morreu na sua velhice. Tentaram matá-lo no azeite fervendo, mas não conseguiram. A não ser ele, todos os apóstolos morreram. E Paulo, chamado anteriormente de Saulo, veio a ser considerado também um apóstolo de Jesus Cristo, porque encontrou face a face com Jesus, depois de Jesus ter sido executado numa cruz, ressuscitado e subido aos céus. Quando Paulo teve essa visão e conversou com aquele Jesus, que ele viu morrer na cruz, ele entendeu que algo sobrenatural estava acontecendo no mundo natural e físico. E esse entendimento foi só aumentando quando o Espírito Santo começou a ensiná-lo os caminhos do Senhor. E ele viu quão era maravilhoso conhecer as coisas dantes ocultas e que ele nem considerava por não saber. E assim sendo, também ele dedicou a sua vida à pregação. Em uma dessas oportunidades o mataram. Literalmente apedrejaram até a morte. Arrastaram para o lixão da cidade, que era onde jogava o lixo para não contaminar a cidade. E chegando lá, o lançaram naquele lixão. E não satisfeitos, baixaram até ele para ver se havia realmente morrido. E não vendo fôlego de vida nem batida do coração, o deixaram lá, como se fosse lixo, para que seu corpo ficasse no meio do lixo. Porém, os mistérios de Deus são insondáveis, e Paulo não tinha terminado a sua carreira.
Então logo eles foram embora e saíram. Paulo se levanta, para assombro dos discípulos, e continua a sua peleja, pregando a palavra do Senhor. Vamos ver que versículo fala isso? Que capítulo? Está aqui em Atos 14, 19 e 20. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Voltaram para o mesmo lugar que o apedrejaram. Não teve medo Paulo? Não. Ele morreu aquela vez e o Senhor o levantou, ou o ressuscitou. Então Paulo queria tão somente que a palavra fosse pregada para que as pessoas saíssem da ignorância e entrassem e conhecessem a verdade. Porque a verdade liberta. Mas ouvidos que não querem ouvir não podem ser curados. Almas que estão presas a doutrinas diabólicas não podem ser curadas. Vidas que fazem escolha fora de Jesus Cristo não podem alcançar a graça da salvação. Paulo não desistiu, morreu tentando. E você, acredita em Jesus Cristo? Crê que um dia no juízo final, o Senhor Jesus dirá assim: apartai-vos de mim, vós que estáis à esquerda, e que praticais iniquidade, não vos conheço. E dirá aos que estão à sua direita: vinde a mim, ó benditos do meu Pai. Pois é, amado, pois é, amada, isso vai acontecer. E é importante que, se você ainda não aceitou Jesus, é tempo. Se você está me ouvindo, é tempo. É tão simples fazer isso. Basta dizer: eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Entenda, não é importante quem vos fala, é importante o que eu falo. Porque a sua vida na eternidade está sujeita à escolha que você faz do lado de cada vida. E se você não escolher a Jesus, já deixou de fazer a escolha pela porta certa? Nenhuma outra porta levará a Deus. Entenda, não é minha verdade, é a verdade do Evangelho, que diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, amado, então, amada, acautelai-vos do mundo, sai fora dessa realidade física, enxergue mais além daquilo que o seu corpo, os seus sentidos podem ver. E você só vai poder fazer isso se conhecer a palavra, aceitar Jesus e caminhar na luz. Deus não entra em porta fechada. Jesus Cristo está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entrará e ceará, ou seja, dará de comer e comerá o melhor dessa terra. Se você quer ser de Deus, passe pela porta. Aceite Jesus. Entenda que o sobrenatural de Deus são apenas para aqueles que aceitam o seu enviado, Jesus Cristo. E se você não entender essa verdade, um dia terá um arrependimento amargo de estar num lugar que você não quer e não poder sair de lá eternamente, porque a sua alma não morre. O seu corpo padece, o espírito volta a Deus, mas a sua alma foi feita pelo Deus eterno e ela é eterna. Eterna sem Deus, eterna com Deus. Qual é a sua escolha? Eu te digo que no mundo tereis aflições, que Jesus não vai te dar riquezas, como o diabo dá. Não vai te dar, talvez, até cura, porque ele tem seus propósitos. Jesus tem um plano para você, e não é aqui nessa vida, é na eternidade. Então essa vida está cercada do mal. E o príncipe desse mundo, o príncipe das moscas, Satanás, tem tudo para aqueles que o servem. Tem dinheiro, tem prostituição, tem droga, tem bebida, tem lascívia, tem pecado, tem desejos cumpridos. Muita gente se entregou para o diabo para ter fama, mas um dia morrerão
e nesse dia serão levados para onde o diabo mais gosta, um lugar escuro, tenebroso, e aguardarão lá o dia do juízo final. Espero que você entenda essa pequena mensagem. Que você não queira ser um que vai morrer e esperar o dia do juízo final num lugar tenebroso, e depois disso ter a certeza que vai viver num lugar pior do que esse, eternamente. Ame e deixe Jesus te amar. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa porta para chegarmos ao paraíso que foi perdido. Deus te ama, mas não te obriga a amá-lo. Deus te ama, mas não te obriga a escolhê-lo. Deus te ama e por isso enviou Jesus. Cabe a você fazer a sua escolha e a faça antes que seja tarde. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.